Mas, Jardelzinho, como é que você viu a escalação? Como é que você viu, de uma forma geral, o desempenho do Corinthians nessa partida contra o Red Bull, que, pelo menos para o Corinthians, é sempre um adversário bem encardido, bem chatinho, muito embora na atual situação do Corinthians, todo adversário é encardido. O Cuiabá é encardido, o Criciúma é encardido, o Vitória é encardido, né? É impressionante, né? Como o Corinthians tem tido, mesmo nos jogos que venceu, como o Criciúma, Vitória, foi na Bacia das Almas ali. Então, o Criciúma tudo bem, até um pouco, né? Mas teve que virar um jogo, né? Não foi uma vitória tranquila, teve que virar um jogo. Contra o Vitória, o gol já nos acréscimos dos acréscimos. Contra o Juventude, não consegue vencer com 2 jogadores a mais, né? Então, assim, o Corinthians realmente tem surpreendido a gente dentro da Neoquímica Arena, que sempre foi a sua fortaleza, né? Eu acho que o grande ponto, Diegão, vou fazer primeiro um panorama geral, de algo que a gente vem falando aqui, eu pontuei, não sei se todo mundo vai lembrar, mas eu falava desde a época do Antônio Oliveira, vários jogos, inclusive contra o Bragantino lá em Bragança. O Corinthians vem jogando bem, mas o Corinthians não é efetivo. O Corinthians vem criando oportunidades de gol, mas não é efetivo. E o que isso acarreta? Quando você joga bem e não consegue as vitórias, naturalmente vem um cenário crítico no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Se fosse Copa do Brasil, Sul-Americana, poderia ser uma eliminação, né? Só para a gente exercitar aqui, mas no Campeonato Brasileiro, naturalmente você fica lá na zona de rebaixamento, que pesa para qualquer grande equipe. Ficando na zona de rebaixamento, vem a pressão, vindo a pressão, vem a falta de confiança, vindo a falta de confiança, você começa a jogar mal. E para mim foi esse ciclo que nós passamos no Antônio Oliveira, tá? E o meu receio é que esse ciclo aconteça novamente na gestão agora do Ramon e do Emiliano. Então, Diegão, o que eu vejo é assim, ó, quando o Yuri joga, a gente quer que ele saia, quando o Yuri não tá, a gente quer que o Yuri venha, porque a gente imagina que com ele os gols vão acontecer. Então, ruim com o Yuri, parece que tá muito pior sem, né? Sem ele, exatamente. Então, assim, o fato é, o Corinthians precisa, para ontem, contratar jogadores para o ataque. Porque, eu só um spoiler rapidinho antes de entrar nos detalhes do jogo de ontem. O Garro ontem teve a nota no SofaScore, Diegão, que eu acho que eu não tinha visto ainda de um jogador que não fez gol e não deu passe para gol. 8,8 a nota dele. Uma nota altíssima no SofaScore, de tanta oportunidade que esse cara criou, e o Corinthians não consegue colocar a bola para dentro, cara. É impressionante. Então, assim, se eu fosse o Garro, eu ficaria muito puto. Eu estaria muito puto no Corinthians. Porque o que esse cara cria de chance de gol... Eu fico imaginando, Diegão, esse cara jogando pro Pedro, esse cara jogando pro Hulk, sabe? Assim, cara, brincadeira. Pro Paulinho, né? Enfim, para esses jogadores que quase não perdem gols, ele estaria aí com 750 assistências no Campeonato Brasileiro. Então, o Corinthians precisa contratar jogadores para ataque. Não dá para a gente depender de Pedro Henrique, não dá para a gente depender de Romero. E olha que eu gosto do Romero, já falamos aqui, mas não dá. O Romero tem que ser um cara para elenco, para grupo, para ajudar em algum momento, em algum cenário específico. Não dá para depender de Romero e Pedro Henrique. Então, assim, hoje o meu grande ponto, Diegão, ainda falamos isso aqui antes da janela abrir, a janela está aberta e para mim continua sendo o nosso grande ponto. O Corinthians precisa acertar muito bem nessa janela. Acho que tem acertado, tá? Essas contratações que chegaram aí, com exceção do Charles, que eu acho que não convenceu muito ainda, mas acho que é pouco tempo. Não dá para a gente imaginar que todo mundo que vai chegar e já vai jogar, né? Já vai jogar bem. Acho que isso tem sido até... Pô, se a gente pegar, Diegão, Hugo, André Ramalho, Alex Santana, esses caras chegaram já, né? Virando titulares do time. E o próprio Thales Magno, que chegou ontem, não jogou quase nada, mas fez o gol. Então, quer dizer, né? Os jogadores que chegaram estão ajudando. E eu acho que o Charles ainda vai ajudar, né? Para mim, ele é um bom jogador, a gente vai precisar de um pouco de tempo, de paciência, mas o Corinthians precisa de jogadores para o ataque. Esse negócio de Cuejar, o Cuejar hoje, para mim, não é prioridade para o Corinthians. O Corinthians tem que, se for para gastar grana e escolher onde gastar, tem que ser no ataque, Diego. Assim, era até um tema que a gente vai vamos falar, né, vamos falar aí dos possíveis nomes que estão sendo especulados. A gente fala um pouco mais aí de Cuejar, de Alex Arce, de o Plata, né? Esqueci o primeiro nome do atacante, que o segundo nome é Plata. Gonzalo, né? Gonzalo Plata, eu acho, equatoriano, 23 anos. Sim. Mas com relação ao jogo, Jardelzinho, eu vi até alguns torcedores falando assim: não, o Corinthians está... porque, assim, alguns torcedores defendendo a ideia, da qual eu concordo, que o Corinthians
assim, para não falar um bom jogo, bom, acho que o Corinthians produziu para ganhar mais uma vez, perdeu oportunidades. E aí eu acho que tem uma questão cronológica que ela é muito importante. Porque, por exemplo... Vou te interromper rapidinho, só para colocar um ponto que você até me perguntou do jogo, e eu dei um preâmbulo mais geral do momento, eu nem entrei na escalação, tá? Aí você começa e depois eu vou pontuando algumas coisas. Eu acho que o Corinthians produziu para vencer e tem uma questão cronológica que às vezes o número frio ele não considera. Por exemplo, eu vi torcedor falando assim, tem torcedor falando que era para ganhar, mas não esquece que o Bragantino, além do gol, o Hugo foi destaque. De fato, o Hugo foi destaque. Mas o Hugo ele é destaque porque o Corinthians sai atrás, começa a oferecer algumas oportunidades de contra-ataques para o Bragantino, que tem um bom time, principalmente quando está à frente no placar, que era natural que o Hugo precisasse trabalhar. E trabalhou muito bem. E nesse sentido eu concordo. Teve algum momento ali que o Bragantino, o Red Bull Bragantino, perdeu a oportunidade até de matar o jogo. O Hugo, pouco antes do nosso empate, ele faz uma defesa ali, cara a cara, né, espetacular, né? Então, assim, só que até antes do Corinthians tomar o gol, já tinha produzido para vencer. Diegão, e é um cenário do jogo, né? O jogo, muitas vezes, quando você está perdendo, você vai se atirando para o ataque, e aí essas chances de contra-ataque, elas vão acontecer, é muito normal isso. Agora, isso só aconteceu pelo cenário, de ter levado o gol, de ter demorado tanto para empatar. Exatamente. E aí, um ponto que eu queria destacar a gente, em determinado momento aqui da live, a gente falou dos empates contra o Grêmio, contra o Juventude e agora contra o Bragantino. E o que esses 3 empates têm em comum? O Corinthians saiu atrás dos 3 jogos. E é uma dificuldade muito grande para um time que já está em dificuldade de marcar gols, você estar atrás do placar, a gente fala disso aqui muitas vezes. É muito difícil. Os gols modificam as partidas. Os gols, eles mexem com a confiança dos atletas em campo. É bem verdade que a última vitória que o Corinthians obteve em casa foi contra o Criciúma, também saindo atrás do placar. Mas você não vai conseguir virar jogo toda hora. Claro que contra o Juventude era mais do que a obrigação ter vencido, porque estava com 2 jogadores a mais em grande parte do segundo tempo. Mas se esse time do Corinthians abre o placar, o jogo muda, ele se oferece de uma outra maneira, né? Por que o Corinthians teve o placar de 3-0 com o Fluminense? O jogo mudou, abriu o placar, o Fluminense começou a abrir mais espaços, 2-0, 3-0, sabe? Então, assim, o Corinthians, além de tudo isso que todo mundo vai falar, acho que todos os comunicadores sobre o Corinthians estão falando, eu acho que tem esse componente, né, Jardel? A falta de efetividade não é só na questão de X oportunidades e só gol feito. O Corinthians só fez um gol no jogo, né? O jogo foi 1-1. Mas se esse gol abre o placar, o jogo muda. Garante que não empataria? Não. Poderia, inclusive, perder de virada. Poderia. Mas muda muito o jogo. Lembra do Juventude lá no primeiro turno? Que o Yuri perde o gol e logo em seguida o Corinthians toma 2 gols? É sobre isso. Então, Jardelzinho, para a gente também não chover muito no molhado aí, que eu acho que a grande parte das análises vai falar um pouco dos gols perdidos, tudo, eu acho que é isso, né? O Corinthians está tendo muita dificuldade porque invariavelmente está saindo atrás do placar. Não, sem dúvida. Acho que esse é um ponto. Um time que tem tanta dificuldade em fazer gol como o Corinthians não pode estar toda hora saindo atrás do placar, cara. E principalmente tem levado, não foi o caso ontem, mas tem levado gols muito cedo nas partidas, né? Falamos isso aqui muitas e muitas vezes. O Corinthians começa o jogo desconcentrado, leva gol e depois tem que correr atrás do placar para empatar ou virar uma partida. Então, assim, é muito perigoso para um time tão ineficiente, né? Tão ineficiente. Eu acho que o Corinthians, primeiro, tem que se organizar defensivamente para garantir que não leve gol, seja para jogar com 3 zagueiros, como foi lá aquela partida, por exemplo, contra o Bahia, né? Foi a primeira partida que jogou ali, levou uma pressãozinha no final, mas o Corinthians, para mim, controlou muito bem aquele jogo, muito bem. Tirando a pressão no final do jogo lá contra o Bahia, o Corinthians fez uma partidaça. Quanto ao Atlético Mineiro, se não fosse a ineficiência do Corinthians, era possível o Corinthians ter vencido a partida, não é nem empatado, vencido a partida. E agora a gente, quem foi que colocou aqui agora há pouco, foi o Marcelo, tem falado muito disso, acabou o prazo de jogar bem e não vencer, tem que vencer, não importa como a partir de agora. É isso, Marcelo, é isso, cara, porque não adianta a gente ficar aqui toda hora, né,
jogou bem, mas não venceu, jogou bem, mas não sei o quê, jogou bem. Não adianta, cara. Quando você vai começar a se enterrar ali na zona de rebaixamento, os times estão cada vez mais se distanciando, cada vez mais. É impressionante. Eu olho aí, tem time com 19, 20 jogos, o Corinthians sempre tem 2 a mais, né? Contra todo mundo que tá ali embaixo. O Inter, o jogo agora tá 2-2, o Inter estava até perdendo para o Atlético Paranaense em casa, empatou o jogo. Deixa eu só ver como é que tá aqui no. Empatou, acabou. Terminou, né? 2-2, empatou no finalzinho, né? Já nos acréscimos, acabou empatando o jogo, já com 96 minutos o Inter empatou o jogo. Mas, cara, o Inter tem que 5 jogos a menos que o Corinthians agora, né? Quer dizer, se você imaginar que ele vai ter um aproveitamento péssimo, né, nesses 5 jogos, ele vai ganhar 2, entende? Então, é muito difícil. O Corinthians precisa, na minha opinião, contratar jogadores para o ataque, porque eu não consigo sentir segurança que esses atletas que nós temos aí, inclusive o Yuri, mesmo quando o Yuri voltar, que a gente vai ter uma melhor efetividade. Agora, tanto o Antônio Oliveira, em boa parte da Corinthians, produzir, Diagão, está fazendo o Corinthians produzir. Então, assim, não dá para culpar o treinador, né, cara? As chances aparecem, o time não faz gol, é difícil a gente ficar criticando o treinador. E é um cenário que a gente já falava muito sobre isso do Antônio, né? A situação ficou insustentável porque nenhum técnico se sustenta no Corinthians, sei lá, 8 jogos sem vencer, 7 jogos sem vencer, 10 jogos sem vencer. Mesmo jogando bem, né? Mesmo jogando bem. Embora em alguns momentos a gente, entre aspas, comprava briga com a torcida, porque é muito fácil apontar o dedo pro técnico, né? É muito fácil a gente ir atrás de soluções fáceis, né? Mas a gente falava que eu não achava que... repito, acho que o Antônio Oliveira caiu de forma justa. Tinha que cair, não tinha o que fazer, sim. Os resultados não vieram e ponto. Mas, por outro lado, o time com o Ramon já são 6 jogos sem vencer. 6 jogos sem vencer. Desses 6 jogos, 4 na Neoquímica Arena. É muito jogo em casa. É muito. Não é aquele cenário, Diegão, mas pegou 4 jogos fora, que a gente sempre traz o contexto para cá, que esse contexto é importante. É verdade que 2 desses empates ocorrem num cenário de mata-mata, onde o Corinthians tem o êxito, ok, dá para dar essa passada de pano, né? Beleza, dá para entender isso. Mas, de toda forma, vai começar a pesar ou não vencer. Eu não tenho dúvida, Jardel, que infelizmente, tomara que não aconteça, mas mais 2, 3 jogos sem vencer, a cabeça do Ramon já está em perigo. Já. E aí a gente volta para esse ciclo vicioso, né? Então, mas por outro lado, e aí, Jardel, fugindo um pouco do jogo, acho que teve até alguém que escreveu aqui, o Felipe, pelo desempenho ainda acho que não cai. Eu acho que, vamos lá, eu estou preocupado, a situação ela é preocupante, matematicamente é preocupante. O Corinthians vem agora para uma sequência duríssima, né? Só que, ao mesmo tempo, por exemplo, a live do último jogo, que foi uma live terrível, não venceram o Juventude com 2 jogadores a mais, eu estava muito puto, eu não tinha nada para oferecer de positividade, nada. Cara, se eu te falar que hoje eu tenho de verdade. Porque é o que o nosso telespectador, o Felipe, falou. O cenário é ruim, é preocupante, ponto. Mas você vê que o time tá jogando. Então, para você virar essa chave de começar a vencer, claro, questão de lógica também. Pô, Digão, não tá vencendo, o que vai fazer vencer? Concordo, né? Se não tá vencendo. Mas, cara, pelo menos o time tá desempenhando. Pelo menos, Jardel, o Corinthians é um time que, por exemplo, pegou o Galo em Belo Horizonte e jogou. O Corinthians pegou o Grêmio fora de casa agora, contextualizando que o Grêmio não estava em casa, mas era um Grêmio titular contra um Corinthians misto reserva, o Corinthians duelou. Então eu vejo o Corinthians hoje se igualando com os piores, mas com os melhores também. Isso me leva a crer que num jogo que você não espera pode vir uma vitória, num jogo que você não espera nada pode vir um empate e as coisas começam a melhorar. Então sim, hoje eu estou vendendo um pouco mais de positividade, de verdade. Por mais que o cenário seja ruim, seja preocupante, a sequência que vem pela frente ela é duríssima, mas eu ainda vejo um campeonato oferecendo uma chance para o Corinthians
E é o Corinthians, repito, que tá duelando. Então, né, fugindo um pouco do jogo, eu Olha, ainda... e sobre essa rodada, especificamente, Diegão, o Dudu trouxe um dado aqui que é bem interessante. O Corinthians e o Inter foram os únicos times da parte de baixo da tabela que pontuaram. O Atlético Goianiense perdeu, o Cuiabá perdeu, o Fluminense perdeu, o Corinthians empatou, Vitória perdeu e o Inter empatou. Teve o Grêmio também, né? Que ganhou, e aí, como ele pontuou e foi lá para cima, talvez não esteja no recorte que ele tá. A gente tá pegando aqui, né? Vamos colocar de 14º para baixo, até o Criciúma perdeu. Que tá por ali, mas para mim, o Juventude é quem fugiu da curva, né? Ganhar do Botafogo foi muito inesperado. Não, o Juventude fugiu da curva, mas vê que interessante. O Juventude ganhou do Flamengo, do Vasco, do Fluminense e do Botafogo, cara. Ganhou de todos os cariocas. Impressionante, incrível, né? Incrível. Um time que, teoricamente, né, a gente estaria imaginando que vai cair. É o time aí do Jair Ventura, né, cara? É isso. Olha aí, abriu 3-0, né, contra o Botafogo. Sim. Mas é isso, Jardãozinho. Você quer acrescentar aí algo sobre o que eu falei? E aí a gente tentar fazer alguma avaliação individual ou falar um pouco mais do jogo? Que você já comentou, eu queria falar só um pouquinho da escalação de ontem. Quando eu vi a escalação de ontem, com o meio-campo, eu confesso que eu gostei da ideia, tá? De colocar o Ranieri e o Rian, com o Bidon e o Garro. O que eu imaginei quando eu vi essa escalação? Que o Bidon não seria só um terceiro homem do meio-campo, talvez ele pudesse ser muito mais criativo junto com o Garro, ele dividia essa responsabilidade com o Garro. Só que eu não gostei da partida, aí já emendando, né? Eu não gostei da partida do Bidon. Não sei, acredito muito, Diegão, que foi uma questão de entrosamento, né? Assim, eu acho que dele saber o que ia fazer com a bola, em que momento essa bola ia chegar nele. Então, assim, eu não gostei da partida, mas eu gosto da ideia. Eu acho que talvez essa é numa nova oportunidade, é uma escalação talvez mais treinada. Fatalmente, o Corinthians nem treinou essa escalação, né? Foi só uma questão de conversa e colocar o cara em campo ali, porque o Bidon tem qualidade, né, para criar, para fazer um bom jogo, ali junto com o Garro, e não foi o que aconteceu, né? Ele ficou uma peça meio nula ali, não tinha muito, enfim, não produzia muito, não marcava muito, não produzia muito, e até por isso saiu no intervalo, e eu acho que a saída dele foi correta, né? E no ataque, quando eu vi Pedro Henrique e o Romero, eu também gostei, cara, diante do cenário que a gente tem aí. Eu até acho que poderia ter apostado no Giovani, de entrada, né, enfim, como titular, mas também quando eu vi a escalação, eu não critiquei. Falei, cara, são dois jogadores experientes, né, Pedro Henrique e Romero, eu acho que pode ser uma boa, só que aí quando a bola rola, as chances são criadas, e a gente vê, né, tanto o Pedro Henrique, mais uma vez Pedro Henrique perdendo gol de cabeça, né, gol quase feito de cabeça. Inacreditável, né? Inacreditável. O Pedro Henrique tá inteiro, ele tá inteiro na jogada, cara. Ele tá inteiro na jogada. E a gente tá falando, Jardel, de um jogador profissional. A gente está falando de um jogador que, assim, vamos lá, a gente já falou sobre isso. Eu não espero do Pedro Henrique que ele suba de cabeça contra um zagueiro, ganhe e faça o gol. Não espero isso. Agora, de um jogador profissional cabecear livre, como o Pedro Henrique nos 2 últimos jogos teve aí no mínimo as 3 oportunidades, é bizarro não acertar o gol. Aliás, é bizarro não fazer o gol. O Felipe está dizendo aqui, é sempre essa análise de se fulano, né? Mas eu acho que pelo menos uma dessas o Yuri tinha guardado. Pelo menos uma. Não, eu também acho. Se é nele... até porque o Yuri é assim, né, gente? Vamos lá. Ele, né, ele perde um gol, perde 2, um terceiro ele coloca para dentro, né? Então, e às vezes o Yuri perde o gol mais fácil e faz o mais difícil, né? Inclusive isso tem sido até recorrente, essa postura dele aí, né? De fazer os gols mais difíceis e perder os mais fáceis. Com certeza, com certeza. Mas aí a gente vai voltar naquela tecla, né, Jardelzinho? O pessoal tá até falando que o gol do Bragantino sai num erro do Garro, né? Eu confesso que eu não observei esse erro do Garro. Eu acho que ele foi tentar dar um passe, né? E aí acabou errando e saiu mas se tem um cara que tem crédito nesse time é o Garro. E esses erros, infelizmente, eles acontecem. E até porque, exatamente, um cara que eu vi muita gente criticando ele, e eu discordo bastante da crítica, assim, não do erro, o erro ele aconteceu e ponto. Mas o Kaká estava na marcação do Elinho, cara. Ele escorregou e aí deixou o cara fazer o que quis. Então, assim, a escorregada do Kaká, e aqui não estou criticando o Kaká, né? Mas a escorregada do Kaká fez o clarão que o Elinho precisava para poder fazer o gol com toda a tranquilidade do mundo. Porque a jogada do Elinho é sempre essa, né? Ou ele chuta de fora da área, porque ele chuta muito bem,
ou ele vem da esquerda, puxando para dentro para poder fazer o gol, exatamente como ele fez, com toda a tranquilidade, né, do mundo ali, esperando o momento certo. Mas o Garro tem muito crédito, muito crédito. Então não dá para a gente, né, culpar um jogador que toda hora tenta algo diferente e uma hora vai errar. E ele, quando errar, a defesa precisa estar ali posta para poder, né, corrigir, porque ele é o cara que arrisca. Se não for o Garro, quem vai arriscar nesse time? Né? Então, para mim, realmente, eu vi o lance, mas longe de criticar o Garro, cara. Longe de criticar agora o próprio Garro teve uma grande oportunidade ali na entrada da área, né? Caiu a bola perfeita para ele bater de esquerda. E ele bateu fraquinho, né, cara? Finalizou muito mal, muito mal. Não, mas... e assim, né, todo mundo elogia, né, o Química Arena, que é um tapete, né, que parece uma mesa de sinuca. E, cara, aí eu fico olhando assim, como é que esses caras não... E aí o Giovani, cara, teve algumas boas oportunidades de chapar a bola não vai no gol, isso me incomoda de um jeito, cara. Porque não é, né, chuta pro gol, mas faz o goleiro trabalhar, cara. Acerta a baliza. Pô, esse negócio de ficar, vou tirar do goleiro, aí não acerta nem o gol. Porra, isso me incomoda demais, demais, demais. Eu vou falar do Giovani mais um pouquinho, quando a gente entrar mais em detalhes, mas o Romero teve uma grande oportunidade. Também. Passe do Garro, né? Passe do Garro, para variar, né? Uma grande oportunidade. O Pedro Henrique perdeu ali aquela oportunidade. O Hugo tem uma dificuldade naquele último. Cara, enfia essa patada para dentro do gol, porra. Foi querer tocar pro meio, cara. Seu Bidu, o que o Bidu faria ali? Seu Bidu? Porra. O Bidu não ia nem olhar para ver se vinha alguém, cara. Ele ia sentar-lhe a bicuda ali. Sabe o que me incomoda, Jardel? É que num tipo de lance desse, eu tenho a nítida impressão que o cara se exime da responsabilidade. Toma aí, sabe? Cara, e a gente precisa desse protagonismo, cara. A gente precisa de jogadores para tentar. Isso é falta de personalidade, cara. E um jogador para jogar no Corinthians precisa ter personalidade. Cara, assim, vocês querem saber o que é um jogador com personalidade? Prazer, Garro. Né? Esse é um cara que você olhar para ele vai errar 10 vezes, cara, mas ele não vai deixar de tentar. Ele deu uma declaração forte sobre o Corinthians não estar concluindo em gols, que não pode perder tantas oportunidades, e eu me incluo. Ele falou, eu me incluo. Sim. Tipo assim, eu não tô falando mal dos meus companheiros, né? E por mais que ele perdeu uma boa oportunidade. Sem dúvida, mas o que eu quero dizer assim, Jardel, ele é o cara que tá deixando todo mundo na cara do gol o tempo todo. Então era muito fácil ele tem muito crédito. Não, ele tem crédito e seria fácil ele... Não seria correto, mas seria fácil ele apontar o dele e falar, cara, minha parte eu tô fazendo, eu tô deixando esses pau no cu o tempo todo, entendeu? Mas não, qual foi a postura dele? Ele é inteligente, né? Ele fez uma crítica e se incluiu, porque quando ele se inclui, ninguém vai dizer assim, o cara aí tá expondo a gente. Não, ele expôs ele também, cara. Cala a boca e vai fazer gol, porque o cara tá toda hora colocando você na cara do gol, entende? Isso é uma conversa de vestiário. Se alguém vier falar alguma baboseira, o cara vai dizer, não, cara, ele reclamou, se incluiu, e quem tá errado somos nós, cara, né? A gente vai o Pedro Henrique falando com o Romero, com o Yuri, com seja lá quem for. Aí, de maneira geral, a postura do Garro, como um todo, tem me agradado muito, porque é um jogador de qualidade, é um jogador inquieto no campo, é um jogador que, dos poucos que pressiona a arbitragem, pode ver, ele reclama o tempo todo, negócio de tempo, ele tá lá o tempo todo fazendo assim pro juiz, né? Agora, não dá para você querer ter tudo, né? Isso também acarreta que ele acaba levando muito cartão. Para um camisa 10, ele fica levando muito cartão. Mas, assim, não dá para também o cara ser perfeito. Uma coisa vai acabar acarretando da outra. Mas essa postura também dele, ao fazer essa declaração, eu acho legal. Acho de um cara que tá com compromisso, que tá incomodado. E não sei, Arnalzinho, acho que do mesmo jeito que nós temos que ser autênticos na tristeza, no desânimo, cara, não sei, velho, tem uma coisa dentro de mim aí que eu ainda tô acreditando, tô animado, assim, porque eu tô vendo o Corinthians jogar, sabe? Claro que, não pode entregar, e tudo isso é realidade. O Corinthians não tá saindo atrás todo jogo por azar, né? Deixa de fazer, toma o gol, eu vejo tudo isso, eu não tô tapando o sol com a peneira. Mas também, cara, e outra coisa, eu vou falar algo aqui que a torcida não vai concordar, ou é possível que não goste. Mas é até repetitivo, que eu já falei isso outras vezes. Esses pontinhos que estamos ganhando são importantes. São importantes. Diego, mas empatou 3 em casa, era melhor ter vencido só 1. Sim. A gente já falou sobre isso.
Mas você não joga um jogo de hoje pensando no de amanhã. Então, o fato até do Corinthians ter ido buscar esse ponto no final contra o Red Bull vai ser importante. Então, eu tô olhando que tá perdendo, verdade, tá perdendo, mas tá pontuando. Né? Veja que o Corinthians tá ali. É fora também essa questão dos jogos a menos, fato, mas está ali a qualquer momento, uma vitória, emplacar 4 pontos em 2 rodadas e sair da zona. Então, assim, enfim, Jardelzinho, eu ainda tô com alguma coisa. Ontem, se o Corinthians tivesse vencido, tinha saído ali da zona relativamente, dado um salto, né? Não vou dizer um salto, mas né, teria saído, porque tem vários times com pontuação muito próximos ali. Mas tem jogos a menos? Tem. Mas falando do jogo de ontem, se tivesse vencido, o Corinthians tinha saído ali já da zona e ganhado algumas casinhas. Então, para ver que o bicho não é tão feio assim como parece, até porque esses jogos a menos, eles são relevantes? São. Não dá para a gente fechar os olhos.